O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Padre Laurindo agora conversava comigo e lembrava que esse ano nós completamos 10 anos de semanas missionárias em nossa diocese. Porque a primeira semana missionária foi em 2013. Alguém se recorda disso? Alguém se recorda? Muito bem. É bom saber então que tem pessoas aqui que, embora não participaram da primeira, entraram no projeto de Santas Missões de lá para cá, né? Pessoas mais novas, pessoas que não estavam naquela época, pessoas que eram crianças, né? E nós devemos fazer com que outras pessoas entrem nesta barca da missão, para que nós possamos levar a palavra de Deus a mais lugares e a alegria de seguir o Cristo, de servi-lo, a alegria de pertencer ao reino, de recordar a muitas pessoas que existe um lugar para elas e que só elas podem ocupar, porque nós ocupamos o nosso lugar, nós não ocupamos o lugar de ninguém, nós não preenchemos o espaço vazio que a outra pessoa deixa em nossa comunidade, que a outra pessoa deixa em nossa vida de fé. E o texto do Evangelho que nós ouvimos neste domingo não podia ser mais apropriado para nós, né? O texto do Evangelho que nós ouvimos neste domingo é muito adequado à nossa situação. É muito adequado à situação de muitos de vocês, mas também à minha situação. Porque não é sempre que nós queremos, né? Não é sempre que nós queremos, mas nós devemos pensar na consciência que nós devemos ter, na consciência do dever e do cumprimento das nossas obrigações. É disso que se trata o texto do Evangelho. E nesse sentido, todos nós, amados irmãos e irmãs, devemos fazer como o primeiro filho. Embora muitas vezes nós não queiramos nos dirigir à missão, embora muitas vezes não queiramos ouvir o convite ou aceitar o convite que nos é proposto, ouvir mesmo a ordem de Jesus, vai trabalhar na vinha, embora a nossa vontade, o nosso desejo seja permanecer em casa ou não nos envolvermos com esses trabalhos, depois a gente toma consciência e vai. Isso é que é importante. Curioso é que Jesus nos conta mais uma vez o caso de 2 irmãos. Jesus gosta muito disso, né? De colocar comportamentos diferentes numa mesma família. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus, ele recorda o caso de 2 irmãos. Um fica em casa, o outro sai. O outro é o pródigo. Aqui um que obedece à vontade do pai,
o outro que não obedece à vontade do Pai. Né? Jesus está falando da nossa própria família. Jesus está falando da nossa própria casa. Porque não é sempre também que em nossa casa todos são servidores. Todos escutam devidamente a palavra. Todos se colocam à disposição para servir. Os comportamentos diferentes e muitas vezes contraditórios acontecem entre nós mesmos. Mas é muito importante esse texto do Evangelho que nós ouvimos. Porque em primeiro lugar é um convite a cada um de nós para que nós possamos passar por cima do nosso egoísmo. Porque o nosso querer, a nossa vontade, faço o que eu quero, faço apenas a minha vontade, né? Faço apenas aquilo que está de acordo com os meus desejos. Então hoje eu não quero, hoje eu não estou me sentindo bem, né? Ali eu não gostei daquelas pessoas. E muitas vezes a gente vai colocando todos esses motivos. E esses são motivos fundados no nosso egoísmo. Né? Todos nós, naturalmente, somos egoístas. Né? É muito comum nos preocuparmos com o nosso próprio bem antes de nos preocuparmos com os outros. Né? Isso é natural. Isso, amados irmãos e irmãs, são as marcas do pecado original em nós. Isso é aquilo que o mundo nos ensina, muitas vezes. Devemos nos preocupar com o nosso próprio bem. Devemos nos preocupar com a nossa própria vida, com o nosso bem-estar, né? Com o nosso desejo e com o nosso prazer. Isso é o que o mundo nos ensina. Isso são as marcas do pecado em nós. Né? Mas o Evangelho é o convite a passar por cima disso. O convite a ultrapassarmos os limites do nosso próprio egoísmo e ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que nós ouvimos a voz do Cristo Jesus, nosso Senhor, e passamos por cima do nosso próprio egoísmo, então isso significa que a gente tem dado passos largos em direção ao plano de Deus e ao propósito de Deus. Então, o pai diz ao filho: filho, vá trabalhar hoje na vinha. A gente sabe que a vinha, nessa parábola, é o próprio reino de Deus. E nesse caso somos cada um de nós. Mas é um exemplo muito comum, né? Todos os dias o pai ou a mãe pede que o filho faça algum trabalho em casa, né? Está na roça, então vai cuidar do gado, vai cuidar do porco, vai cuidar da roça, vai cuidar do milho, do feijão. Está em casa, lava essa louça, né? Ajuda a fazer essa comida, lava essa roupa, limpa esse chão, lava o banheiro. Todo dia é natural que o pai ou a mãe peça isso ao filho. E é muito bom quando a gente tem aquele filho que colabora. Mas são todos os dias que os filhos querem colaborar? Não. Querem acordar mais tarde, né? Querem ir para a festinha, querem jogar joguinho no celular, querem um monte de coisas, né? Querem um monte de coisas. E assim também todos nós. O padre convida: vamos para o trabalho missionário. Vamos para o trabalho na pastoral. Vamos participar das celebrações, vamos participar disso ou daquilo. Né? E muitas vezes a gente não quer. A gente quer mesmo quando, né? Quando, na maioria das vezes, apenas o banco da igreja. Sentar, participar da missa e ir embora. Né? Isso é quando a gente vai à missa. Né? Quando as pessoas vão à Santa Missa. Quando as pessoas participam. Mas nós temos que acordar do caso do filho mais velho, ou do primeiro filho da parábola. Apesar de nem sempre querer, apesar de nem sempre estar com toda a disposição, com toda a boa vontade, né? Apesar de nem sempre estar nos seus melhores dias, apesar de muitas vezes estar esmorecido, ou até desanimado, né? Depois pense direito no pedido do pai, na ordem do pai, e acaba fazendo. Isso é essencial, porque a palavra diz: vocês serão julgados pelas suas obras. Né? Nós seremos julgados pelas nossas obras. Muito mais do que por aquilo que sentimos, ou por aquilo que nós queremos, ou por aquilo que nós pensamos, nós seremos julgados por aquilo que fazemos, em primeiro lugar. Né? Então, muito embora
o nosso coração e a nossa vontade esteja muito distante, a gente tem que agir com a cabeça, com a racionalidade do cumprimento do dever. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Se eu não fizer, ninguém fará. É a minha função, é o meu papel, tenho que colaborar. E por isso então, ele vai para o campo e faz a vontade do Pai. E eu acredito que muitos de vocês aqui, assim como eu, várias vezes nos deparamos com essa situação. Nem sempre a gente quer, nem sempre nós estamos nos melhores dias, nem sempre a gente quer se dar ao trabalho de nos dedicarmos à pastoral, ao movimento, ao serviço, à comunidade, à paróquia, à missão, às coisas de Deus. Às vezes a gente está esmorecido mesmo, e às vezes a gente tem motivos, e motivos bem claros e objetivos, que se a gente pensar bem, a gente não faz, a gente fica mesmo em casa. Mas nós precisamos cumprir o nosso dever, é o cumprimento da nossa responsabilidade. Então, se você está aqui, nesse retiro, com a consciência do dever, mesmo que quando, ao longo da semana na sua casa, você não queria vir direito, mesmo que no decorrer dos últimos meses, quando você ouviu falar, você não estava pleno de disposição, de coragem e vontade para participar aqui, e mesmo que todas as vezes que você é chamado, muitas vezes você não quer ir, mas você acaba chegando lá e fazendo e cumprindo sua obrigação, nossos parabéns, viu? Porque o primeiro filho ganhou o elogio de Jesus na parábola, O primeiro filho ganhou o elogio de Jesus na parábola. Ele fez a vontade do Pai. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. E quando nós fazemos a vontade do Pai, isso nos dá um alívio de consciência muito grande. Porque eu garanto que todos vocês aqui já se depararam com essa situação. Às vezes não queriam fazer algo bom, mas foi lá e fez, e depois isso trouxe como recompensa a consciência tranquila. Isso trouxe o alívio dos fardos nas costas. Depois você se sentiu satisfeito com você mesmo, porque você passou por cima do seu egoísmo. Você passou por cima da sua má vontade. E a gente tem que passar por cima da nossa má vontade, do nosso egoísmo, do nosso comodismo, da nossa preguiça. Nós precisamos pensar bem. Não posso ficar em casa. Eu tenho um dever. Eu tenho uma obrigação. E bem-aventurados são aqueles que têm consciência do dever, que têm consciência das suas obrigações, que sabe que é filho e não pode ignorar a voz do Pai. E Jesus foi assim. O texto da segunda leitura vem colocar para nós, que Jesus, mesmo existindo em condição divina, não usurpou o lugar do Pai, não usurpou o lugar de Deus. Ele se humilhou, tornando-se igual aos homens, e enquanto homem, assumiu a condição de escravo, cumprindo em tudo a vontade do Pai. E olha que Jesus está muito acima de nós, Então, se Ele, amados irmãos e irmãs, se despiu de toda a vaidade, de todo o egoísmo, e nós sabemos disso porque momentos antes de Jesus se entregar no Horto das Oliveiras, Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Ele diz: sinto-me angustiado, mas como posso? Porque foi para esta hora que eu vim, diz Jesus. Nós viemos a esse mundo e temos um papel a desenvolver. Nós temos uma missão a desenvolver. E a nossa missão é tornar esse mundo marcado pela presença de Deus. Marcado pela presença de Deus. E é essa a nossa tarefa, esse é o nosso trabalho, enquanto missionários que somos, marcar esse mundo com os sinais de Deus, com os sinais do reino de Deus, como conversávamos ontem no grupo. E uma boa dica para entendermos o que é o reino de Deus, a própria palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, E nós devemos levar sempre todas essas coisas que nós aprendemos de Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo filho, por outro lado, vocês bem ouviram, dissimulado,
e na frente do Pai, fez-se de obediente. Daquele que é bonzinho, né? Daquele que não consegue dizer não para o seu pai. Não consegue dizer não para o seu pai, mas as suas atitudes, né, são um não constante. Diz ao pai, sim Senhor, eu vou, acaba não indo, acaba não fazendo a vontade do pai. De nada adiantou aquela voz mansa e tranquila, né? Aquele sim dado ao pai, mas se nas costas do pai não cumpriu a sua vontade. A fidelidade a gente prova na ausência, né? A fidelidade a gente prova na ausência. O pai não está mais ali. Ali que você tem que cumprir a vontade dele. Ali que você tem que ser fiel a ele, né? É assim que nós provamos a nossa fidelidade. E esse segundo filho não foi fiel ao seu pai, e Jesus diz: qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que, embora não querendo, foi lá e fez, né? Foi lá e cumpriu o seu dever, cumpriu a sua obrigação, passou por cima do seu egoísmo. Então muitas vezes nós na igreja a gente fica escutando alguns mimimis, né? E eu escuto muito: eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. Por quê? Você está passando mal? Tem algum problema de saúde? Não estou com nenhum problema de saúde. É o quê? É algum problema na sua família, na sua casa, né? Tem algum problema ali, né? Conjugal ou com os filhos? Não tem nenhum problema lá em casa. Então por que você não estou me sentindo bem, né? Não estou me sentindo acolhido, estou sentindo uma energia negativa, né? Tem umas modinhas hoje em dia, não tem? Né? Tem umas coisinhas assim que a gente fica escutando por aí. Então não há nenhum motivo objetivo, é porque a pessoa simplesmente não está se sentindo bem, porque a pessoa não quer, né? Porque a pessoa não quer. É a ditadura do prazer, é a ditadura do desejo. Só faço o que eu quero. Isso é o egoísmo, né? Apenas o que eu quero, e não pelo senso do dever, da obrigação e da obediência, né? Felizes são aqueles que passam por cima disso. Vai lá e faz. Faz porque é a minha obrigação, porque é o meu lugar, porque é o meu papel, porque é o meu trabalho, né? Porque é a minha missão, porque tenho que fazer, porque ninguém vai fazer por mim. E ainda que outras pessoas vão lá fazer, vai fazer a responsabilidade deles, vão cumprir a responsabilidade deles. Tenho a minha a cumprir, né? Então é por isso que nós nunca podemos deixar o nosso lugar vazio. Precisamos estar sempre ali, desenvolvendo as nossas responsabilidades e cumprindo as nossas obrigações no reino de Deus. E nós não podemos nos deixar, nos misturar com essas manias que nós muitas vezes encontramos por aí, né? E que muitas vezes nos tornam semelhantes a estas pessoas que são vencidas pelo egoísmo, pelo comodismo e pela preguiça. E no texto da segunda leitura, o apóstolo Paulo, ele vem nos advertir quanto a uma série de coisas e perigos no nosso ambiente missionário, familiar, no trabalho ou em qualquer situação, que é a seguinte: muitas vezes fazemos por competição. Não faça nada por competição, e não faça nada buscando a glória de si mesmo, né? Nada façais por competição ou vanglória, diz o apóstolo Paulo, né? Nada façais por competição ou vanglória. Nada façais para competir com o seu irmão, com o seu colega. Faça porque você tem que fazer, né? Nada façais em virtude do fato de que você quer provar que você é o melhor. Não. Faça com a consciência de que você tem que fazer e dê o melhor de si, mas não para mostrar para os outros que você é o melhor, né? Ou buscando a sua glória pessoal em virtude daquilo que você faz. Faça como Jesus, né? Cumpra a vontade do Pai, né? E busque a maior fidelidade possível nesse sentido, para que o Pai então reconheça e você ganhe o elogio dele. A pregação de João Batista pregou a conversão, e muitas prostitutas e muitos cobradores de impostos mudaram de vida por causa da pregação de João Batista. Jesus diz isso no texto do Evangelho, e Jesus faz o elogio dessas pessoas que, por causa da pregação de João Batista, mudam as suas vidas. Será que não é uma boa dica para nós, enquanto missionários e missionárias, né?
levar a palavra de Deus e a mudança de vida a muitas pessoas. Quem são essas pessoas que hoje, né, precisam dar um passo a mais em direção ao reino de Deus? Por causa da pregação de João Batista, muitos se converteram, né? Por causa dos nossos ensinamentos, muitos também podem se converter e podem abraçar o reino.